primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aí da LED, né, para a gente, mais uma vez, estar aqui participando do curso, já é a sexta edição desse curso. Eu tenho muito orgulho de coordenar essa liga, que é tão produtiva, no cenário aí dos cursos de medicina do Ceará. Né? Parabenizar o grupo todo aí que tem organizado o curso e esse ano de forma especial, né, que é essa forma remota, né, uma vez que a gente teve que se adaptar aí a essa nova realidade. Né. Cumprimentar a todos os jovens que estão aqui e agradecer a audiência. Né. Vamos falar um pouco hoje sobre tuberculose, né, e eu construí um roteiro aqui para abordar o tema de uma forma bem abrangente. Vamos falar um pouco rapidamente sobre o histórico, pontuar algumas questões importantes da epidemiologia dessa doença. Depois a gente avança para a clínica, as manifestações mais comuns, mais frequentes, como que faz o diagnóstico. Depois a gente fala sobre o tratamento padrão e uma pinceladinha sobre o tratamento da multiresistência. Né? Então, a tuberculose é uma doença muito antiga, né? Uma doença milenar, faz parte da história da humanidade, acompanha o homem já há mais de 5.000 anos. Existem evidências irrefutáveis da presença de Mycobacterium tuberculosis em múmias na pré-história, há 4.000 anos antes de Cristo. Uma teoria é de que o Mycobacterium bovis, que causava tuberculose em bovinos, né, tenha sido a origem do Mycobacterium tuberculosis. São duas espécies de Mycobacterium que pertencem ao mesmo complexo. Né? E o bovis ele é mais antigo do que o Mycobacterium tuberculosis, já circulava entre animais de rebanho bovino, né? E a partir do momento que o homem passou a deixar de ser nômade, né? E passou a ser sedentário, e aí passou a dominar a agricultura e a domesticação dos animais, principalmente o gado, ele passou a se expor ao Mycobacterium bovis e em algum momento ele se tornou uma espécie diferente do bovis e é assim que o micro-organismo causador da tuberculose e o homem, né, se encontraram há milênios. Né? A doença, há séculos atrás, era chamada de doença dos tubérculos, porque vocês aí lembram na patologia, a tuberculose causa tubérculos, né, nos órgãos, além de linfonodos, gânglios, né? Então a doença já teve essa denominação na fase pré-microbiologia. O termo mesmo tuberculose surgiu no século XIX, né? E foi Robert Koch, em 1882, que descobriu um agente etiológico, né, o Mycobacterium tuberculosis. Foi uma grande descoberta, né? E permitiu, então, grandes avanços no século XX, né, do ponto de vista de diagnóstico e tratamento. Na metade do século XIX, em 1850, surgem os primeiros sanatórios, né, porque, como não se conhecia o agente etiológico e não havia tratamentos medicamentosos, né, começaram a surgir tentativas de tratamentos a partir de internamentos prolongados em regiões serranas, né, onde acreditava-se que um ar mais puro pudesse, de alguma forma, melhorar a evolução da doença ou até mesmo curar. Né. Depois viu-se que esse tratamento em sanatórios não era efetivo e os sanatórios passaram a ser fechados. Né. Merece também destaque, em 1906, a descoberta da BCG, né, que é o bacilo do bovis atenuado, e que hoje é utilizado como vacina universalmente, né, principalmente em recém-nascidos. Nós temos aqui fotos de alguns sanatórios. Esses sanatórios, então, foram a estratégia terapêutica até mais ou menos 1940, antes do advento do tratamento medicamentoso para tuberculose. Aqui no Ceará, nós tivemos dois sanatórios importantes, né? O Hospital de Messejana, hoje conhecido como Hospital do Coração e do Pulmão, foi um sanatório nos anos 40. Né?
E o Hospital de Maracanaú também foi um sanatório importante, talvez um dos maiores do Brasil, possui mais de 200 leitos, e hoje é um hospital geral, né, no município aqui da região metropolitana de Fortaleza, né? A história da tuberculose é muito interessante, é muito rica de dados, de informações e acompanha a evolução da medicina, né? Destaco aqui uma intervenção que era muito frequente nos anos 40, nos anos 50, e era o pneumotórax induzido, né, como estratégia de tratamento. Você perfurava a pleura do indivíduo e causava um colapso do pulmão doente, induzia um pneumotórax hipertensivo para colapsar o pulmão doente, na perspectiva de que você alcançasse a cura da doença, né? Isso era feito ambulatorialmente, e aqui mesmo na cidade messejana, há relatos de que eram feitos dezenas de pneumotórax todo dia no ambulatório para tratamento de pacientes com tuberculose. Obviamente, depois mostrou-se que essa estratégia não tinha nenhuma eficácia, né? Mas muitos pacientes ficaram sequelados por conta dessa tentativa de tratamento, né? Um outro aspecto histórico interessante também, que merece menção, e aí vocês veem nessa radiografia à direita, né, que era a abreografia. A abreografia era um exame radiológico que foi o precursor da radiografia, né, e foi desenvolvido por um brasileiro, né, e tinha essa característica invertida do raio-x, né, os campos pulmonares apareciam brancacentos, né, e as estruturas em partes moles, estruturas ósseas, apareciam em escuro, né? o que é exatamente o contrário do que a gente vê na radiologia atual, né? A abreografia também foi uma das primeiras estratégias de diagnóstico radiológico da tuberculose, né? Pontuando ainda mais alguns aspectos históricos, em 1944, Selman Waskman, desenvolveu a primeira droga efetiva contra a tuberculose, que foi a streptomicina. É interessante que a eficácia da streptomicina foi demonstrada através de um ensaio clínico, né? E o ensaio clínico da streptomicina foi considerado o primeiro ensaio clínico da história da medicina, né? Inaugurou os ensaios clínicos. E foi esse experimento, né, que comprovou que a streptomicina era superior ao tratamento convencional, que era simplesmente a observação dos pacientes em sanatórios. A streptomicina, em 1944, inaugura a era da quimioterapia para a tuberculose, né, e inicia o fechamento dos sanatórios e das intervenções cirúrgicas que eram muito pouco efetivas, né. Nos anos seguintes, 1950, 1960, 1970, foram descobertas outras drogas de eficácia contra o bacteriana tuberculose e juntas formaram a atual poliquimioterapia, que chega a ter taxas de cura de mais de 90%. Né? Obviamente que isso foi um grande avanço no combate à tuberculose, no tratamento, no controle. Por conta disso, houve queda importante na incidência da doença e também da mortalidade pela doença. Né? Quando se achava que, a partir dos anos 80, né, com esses avanços no campo do tratamento medicamentoso, já estavam consolidados, né, e se esperava, então, o fim da tuberculose, né, em 1980 e 1990, o mundo foi surpreendido com dois aspectos. Primeiro, um aumento na incidência da tuberculose multiresistente, por conta do uso indiscriminado e irregular dos medicamentos, e também por conta do advento da AIDS, né? De modo que, nos anos 90, né, a OMS recua da expectativa de controle da tuberculose e declara, na verdade, uma emergência global, estabelecendo metas aí, inicialmente para 2015, que foram parcialmente alcançadas, e agora, em 2015, estabeleceu metas para 2030. Né? É interessante a gente pontuar que, assim, o controle da tuberculose passa fundamentalmente pela melhoria das condições de vida das pessoas, né? Esses dados, eles demonstram muito isso. Vejam que, em 1815, a tuberculose causava no Reino Unido, de cada 4 óbitos, um era por causa da tuberculose. Né? Em 1850, a mortalidade por tuberculose na Europa era da ordem de 500 casos por 100 mil habitantes. Essa é uma mortalidade de guerra, né? Uma coisa realmente absurda. A mortalidade
Por exemplo, hoje no Brasil é em torno de 2 casos por 100 mil habitantes, né? Então, realmente, morria-se muito por tuberculose. A mortalidade chegava a quase 80%, né? 80% a 90% das pessoas com tuberculose nessa época morriam, né? Em torno de 5% a 10% desenvolviam uma tuberculose crônica, que se arrastava por anos, às vezes décadas, e um percentual pequeno, em torno de 5%, conseguia curar espontaneamente, né? O que era muito raro, mas alguns conseguiam, né? Também, olha, em 1918, a tuberculose causava na França, de cada 6 óbitos, um era por tuberculose, né? Ou seja, há 100 anos atrás, não faz muito tempo isso, né? Em 1950, a mortalidade por tuberculose na Europa já tinha caído de 500 por 100 mil habitantes em 1850 para 50 por 100 mil habitantes. Obviamente que essa queda de 500 para 50 por 100 mil habitantes foi por conta das melhorias das condições de vida, né, na Europa Ocidental, né? Não se deu por conta do advento das drogas medicamentosas, que surgiram mais ou menos nessa época, em 1950, né? Vejam mais embaixo, aí no Reino Unido, né? Esses dados do Reino Unido também são muito interessantes. Em 1955, né, foram notificados 50 mil casos de tuberculose no Reino Unido, né? Já em 1987, o número de casos caiu para 5.500, né? E em 2001 subiu para 7 mil casos, né? Então veja que houve uma redução importante, uma perspectiva de controle da tuberculose no mundo, mas por conta da AIDS e da emergência de cepas multiresistentes, né, ainda o controle da tuberculose ainda é um desafio. Mas é um desafio que está sendo posto e está sendo enfrentado. Eu recomendo muito que todos leiam esse relatório da OMS sobre a tuberculose no mundo. É um documento muito interessante, muito rico, e vale a pena a leitura por todos. É nesse relatório que estão estabelecidos, né, as metas para o desenvolvimento sustentável até 2030, né, 2030, 2035, né, e aí vocês conhecem, né, essas metas todas, são 17 metas, e aí a meta número 3 é a meta específica relacionada à saúde, né, e aqui no quadro à direita, abaixo, se você ver o tópico, se vocês verem o tópico 3.3, é exatamente essa grande meta de melhoria das condições de saúde. Então, vocês veem aí que a OMS estabeleceu para até 2030, né, o fim das epidemias de AIDS, tuberculose e malária e outras doenças tropicais negligenciadas, né, além do combate também à hepatite e também o fim das doenças transmitidas por água, né, além de outras doenças transmissíveis passíveis de controle, principalmente por imunização. Então, a tuberculose está dentro desse objetivo, dos objetivos do milênio como um todo, e em específico na questão da saúde global, e nós temos então aí a meta para daqui a 10 anos controlar a tuberculose no mundo. A gente vai ver mais na frente que essa meta em alguns países vai ser alcançada, em outras não, e vocês vão tirar as conclusões de vocês com relação aos dados do Brasil, né? Então, com relação à tuberculose, né, como vocês podem ver aí nesse quadro de cima, então até 2035, a gente tem que ter uma redução de 95% do número de mortes por tuberculose. Nós temos que ter, até 2035, uma redução de 90% da incidência de tuberculose, né, comparado à incidência atual, e uma redução a zero do impacto socioeconômico que a tuberculose causa nas famílias daqueles pacientes acometidos, né? Isso já tem que ser alcançado agora em 2020, né? Obviamente, a gente aqui no Brasil não alcançou essa meta, né? A situação do Brasil é muito preocupante, porque o Brasil chega em 2020, se vocês virem o boletim, né, da tuberculose de 2019, a gente tem aí estados em que a incidência ainda é crescente, o próprio estado do Ceará, portanto, vai ser muito difícil a gente alcançar essa meta em 2030, né, o que vai ser, obviamente, lamentável. Aqui, dados globais, né, da tuberculose, em várias regiões, tanto da incidência como também da mortalidade. É fato que, a nível global, a tuberculose tem tido uma queda na incidência, né, e também na mortalidade, mas ainda em algumas regiões do globo isso é muito preocupante. Então, vejam aí nesse slide, né, o conjunto de, na primeira coluna, né,
o conjunto dos 30 países que respondem por 80% da carga de tuberculose no mundo. 80% dos casos de tuberculose estão concentrados nesses 30 países, né? E o Brasil está dentro desse grupo, né? Na coluna do meio estão reunidos os 30 países que têm a maior carga de tuberculose associada à AIDS. Então vejam que o Brasil também está nesse conjunto, né? E na última coluna, os 30 países com maior carga de tuberculose multiresistente. Então percebam que já nessa terceira coluna o Brasil não faz parte desse time, né? Ainda bem, pelo menos desse time, mas a tuberculose multiresistente é uma questão realmente muito grave, muito preocupante em muitos países, principalmente na África e também no leste europeu e nessas duas regiões, principalmente, né? Que globalmente, para vocês verem como que está distribuído a incidência da tuberculose no mundo, né? Naturalmente, infelizmente, a África sempre tem esses indicadores impressionantes, né? A incidência aí é de mais de 500 casos por 100 mil habitantes na África subsaariana, mas temos também incidências bem elevadas no Sudeste Asiático e também na América Latina. Aqui por grandes continentes, né? Você vê a questão bem resolvida, né? No Sudeste Asiático, aliás, na Europa, principalmente a Europa Ocidental. Você vê também as coisas relativamente bem resolvidas em algumas regiões das Américas, principalmente Estados Unidos, Canadá, né? Mas a situação é muito grave na África e também no Pacífico e no Sudeste Asiático, né? Os esforços estão, enfim, mais concentrados nessas regiões. Vejam aí a tuberculose como causa de morte, né? Em pessoas sem HIV. Vejam que as doenças cardiovasculares continuam sendo as principais causas de morte no mundo, né? Depois vem as doenças respiratórias, infecções respiratórias, principalmente em crianças. Em seguida vem doenças demenciais, Alzheimer, inclusive, né? Depois vem doenças metabólicas, como diabetes. Depois vem as doenças causadas por mortes violentas, principalmente trânsito, né? As doenças diarreicas e a tuberculose. Então vejam que a tuberculose está entre as 10 principais causas de morte no mundo, né? O que também é muito impactante. Aqui nesse mapa, a distribuição das mortes por tuberculose no mundo, e a situação é parecida com a incidência. Vamos falar um pouco sobre a situação no Brasil, né? Então, nós temos dados aí, os mais recentes são de 2019, esse ano 2020 ainda não foi publicado, dados mais atualizados, né? Eu acabo misturando um pouco alguns gráficos de outros boletins. Então, veja, até 2014, a incidência de tuberculose no Brasil era de uma tendência de uma queda progressiva, né? Em 1990, era da ordem de 50 casos por 100 mil habitantes, e nós entramos aí em 2015 com aproximadamente 30 casos por 100 mil habitantes, né? Uma redução importante, né? Essa incidência ela não é homogênea no nosso país, existem estados com maior incidência. Rio de Janeiro e o Amazonas são os estados em que você tem mais de 50 casos por 100 mil habitantes ainda, né? Já os estados aí do Nordeste, inclusive o Ceará, são estados aí nessa faixa intermediária de incidência, né? de 30 a 50 casos por 100 mil habitantes. E temos os estados com incidência de menos de 30, que são aí, aparecem no mapa com uma cor mais clara. Do ponto de vista de mortalidade, o Brasil também tem apresentado uma tendência de queda de mortalidade, né, nas últimas décadas, como vocês podem ver aí, mas ainda se morrem, né, 2 casos por 100 mil habitantes no Brasil, né, ainda um número expressivo. Acho que esse mapa eu já tinha falado, né. Aqui é a distribuição da mortalidade, perfeito. Então vejam que se assemelha um pouco à incidência, né, com algumas diferenças pequenas. Um outro dado também importante, né, que caracteriza e mostra a situação da tuberculose no nosso país é a caracterização dos desfechos de tratamento. Como eu falei no começo da aula, o tratamento da tuberculose, né, com as medicações que foram aí descobertas a partir dos anos 1940,
principalmente o tratamento combinado, né, com rifampicina, piridoxina, isoniazida, tambutol. É um tratamento muito efetivo e capaz de curar mais de 95% dos casos de tuberculose. Estudos também já mostraram que quando você mantém taxas de cura de mais de 90%, você consegue alcançar o controle da tuberculose naquela população, né? Pois bem, o Brasil, infelizmente, nunca alcançou taxas de cura de 95%, né? Vejam aí nos últimos 15 anos, aí, nessa série histórica de 2001 a 2013, né? E eu afirmo para vocês, até agora, 2018, 2019, o cenário não é diferente. As taxas de cura da tuberculose no Brasil nunca alcançaram 75%. Né? Então, isso é uma taxa de cura muito baixa, isso demonstra uma falha, né, no nosso sistema de saúde, né? E isso é muito preocupante, porque perpetua a doença entre nós, né? Além de possibilitar a emergência de tuberculose multiresistente, né? Vejam aí também que nós temos um percentual de abandono também muito alto, na casa dos 10%, o que também é um indicador muito preocupante, né? Alguma coisa precisa ser corrigida no nosso sistema de saúde, especificamente voltado para a tuberculose, para que a gente consiga alterar esse cenário e chegue a pensar em alcançar as metas para 2030 que foram estabelecidas para a OMS. Do jeito que está, né, não é muito difícil de a gente perceber que as metas não vão ser alcançadas e não vamos chegar nem perto, né? Quando a gente fala de pacientes com tuberculose e AIDS, esses desfechos são piores ainda, né? Então, se o paciente com tuberculose sem AIDS, né, ele cura em torno de 70% dos casos, né, o paciente com AIDS, ele cura em torno de 50%. A outra metade não cura, né? Ou morre, ou então abandona, né? E vejam aí a taxa de mortalidade por tuberculose em AIDS, né, nessa série histórica, da ordem de 20%, e eu afirmo a vocês, isso não mudou muito, né? Eu não estou com tabelas aí mais recentes, mas as coisas agora em 2015, 16, 17, são mais ou menos desse patamar, né? Falando agora mais sobre o nosso estado, então, como vocês viram naquele mapa do Brasil, o Ceará é um estado de incidência elevada. Em 2018 foram diagnosticados 3.800 casos de tuberculose, a maioria dos casos foi testada para HIV, a prevalência de HIV em pacientes com tuberculose é de 6,6%. Então vejam que a tuberculose e a AIDS, né, são duas infecções, co-infecções muito comuns, né? E costuma ser muito preocupante, porque a tuberculose hoje é a principal causa de morte nos pacientes com AIDS, né? E é também a principal doença oportunista nos pacientes com AIDS. Com relação aos óbitos, foram documentados 222 óbitos por tuberculose no Ceará em 2018. A nossa taxa de cura, vejam, continua muito baixa, apenas 65%, né? E o abandono também muito alto, né? Então, esses dados do Ceará, eles estão ilustrados aí nessas séries históricas, aqui o número de casos novos. Então, vejam vocês, 2015 até 2018, né, um número crescente de casos novos, né, de tuberculose, o que nos deixa realmente muito preocupados, né? Aqui o percentual de pacientes contactantes de casos de tuberculose que foram examinados, né, isso tem girado em torno de 65%, quando deveria ser 90%, 100%. Né? Todo paciente com tuberculose precisa ter os seus contactantes domiciliares investigados, né? Muitas vezes, quando você vai na casa de um paciente com tuberculose, você descobre que tem outros pacientes com tuberculose, né? E que aquele paciente que você diagnosticou primeiro, na verdade, ele contraiu a doença de um outro familiar dentro da sua própria casa, né? Então, a questão da investigação dos contactantes faz parte das ações de controle da tuberculose, é obrigatória, é uma das atribuições da atenção primária, e o médico deve estar preocupado com isso, porque se você pensar só no caso que você está vendo na emergência, né, você, enfim, vai resolver ali o caso dele, mas você precisa se articular com a atenção primária, com a vigilância epidemiológica, para que os contactantes sejam também avaliados e eventualmente diagnosticados e tratados. Aqui o percentual de casos novos por tuberculose testados para HIV. Então, uma mensagem muito importante dessa aula é vocês aprenderem que toda vida que vocês diagnosticarem um paciente com tuberculose,
esse paciente tem que ser testado para o HIV, né? Porque a tuberculose é muito mais frequente no paciente HIV do que no paciente sem o HIV. E muitas vezes, a tuberculose é a chave para o diagnóstico do HIV. Se você não pensa, se você não testa com HIV, você vai ter um paciente com tuberculose e AIDS, e você vai tratar só a tuberculose, vai começar o tratamento, daqui a 1 mês, 2, esse paciente desenvolve outra doença oportunista relacionada à AIDS, uma toxoplasmose, por exemplo, uma pneumocistose, uma histoplasmose, e aí o paciente morre. Por quê? Porque você esqueceu de diagnosticar o HIV junto com a tuberculose no começo, né? Tratou só a tuberculose quando deveria tratar a tuberculose e a AIDS, né? Prevenindo o paciente de ir a falecer por outra doença oportunista no futuro. Então, não esqueçam de testar todo paciente para o HIV. Todo paciente com tuberculose tem que ser testado para o HIV. 6 a 10% desses pacientes vai ter sorologia positiva para o HIV no Brasil. Okay? E o que esse gráfico mostra é que no Ceará, apenas 80% dos pacientes em 2018, dos pacientes com tuberculose, foram testados para HIV. 20% não foi testado. Esse outro gráfico repetiu aqui os desfechos, né, nos anos mais recentes. Né? Então vejam que o percentual de cura vem diminuindo, né, lentamente, né, nos últimos anos. Né? O que demonstra uma questão assustadora. Né? Quando a gente deveria estar melhorando, a gente está piorando. Né? Então, muito preocupante isso. Em 2017, a gente só teve 65% de cura dos pacientes com tuberculose. Né? Nós tivemos ainda uma taxa muito alta de abandono, 11%, né? O que demonstra claramente que a tuberculose em nosso estado e no nosso país é uma doença sem controle, né? E que requer medidas de grande impacto para se alcançar o controle. E que nem de perto a gente consegue atingir aquelas metas para 2030, o que vai ser uma vergonha para o nosso país. Aqui o número de óbitos e taxa de mortalidade por tuberculose no estado do Ceará. Veja que nos últimos anos a curva voltou a subir, né? Então nós temos aí também um aumento de mortalidade por tuberculose nos últimos anos. Aqui para ilustrar um pouco também o impacto da tuberculose no Hospital São José. O Hospital São José é um hospital que completou 50 anos esse ano. O Hospital São José é um hospital do estado, um hospital de doenças infecciosas aqui do estado do Ceará. Eu sou médico de lá e é um hospital de referência para a tuberculose. Então vejam nesse gráfico de baixo, né? E a tuberculose sempre foi uma doença que nos anos 70 e nos anos 80, muito eventualmente era internado casos de tuberculose na Hospital São José. Por quê? Porque nós tínhamos o hospital de Messejana, nós tínhamos o hospital de Maracanaú, né? Que ficaram por muitos anos concentrando os internamentos de pacientes com tuberculose lá. E aí, de repente, o que acontece em 1980? O advento da AIDS, né? É o que vocês veem aí no gráfico de cima, né? Então, a partir dos anos 80, o número de internamentos por AIDS no Hospital São José cresceu e continua crescendo ano a ano, né? E por conta da co-infecção TB-HIV ser uma questão muito frequente, você passou a ter no Hospital São José também um número explosivo, um número crescente de casos, e até explosivo de casos em 2009, né? De tuberculose internados na Hospital São José por conta dessa co-infecção da HIV-TB. Para ilustrar um pouco esse cenário da tuberculose no nosso hospital de referência, o Hospital São José. Bom, vamos falar agora sobre clínica, né? Quais são as manifestações clínicas que a tuberculose pode dar. Né? Então, a tuberculose ela é reconhecidamente uma doença que a gente sempre que fala lembra de uma doença pulmonar, né? Aqueles pacientes tossidores crônicos, pacientes que apresentam escarro sanguinolento, né? E, de fato, 90% dos pacientes que adoecem por tuberculose adoecem por tuberculose pulmonar, né? É a principal forma clínica da doença. Né? Os outros 10% desenvolvem o que a gente chama de tuberculose extrapulmonar. Né? Esse percentual 90-10, né? Ele é como se apresenta na população geral. Né? Na população de imunossuprimidos, esse percentual ele se altera. Né?
se altera muito, né? Então, por exemplo, na população de pessoas com HIV, em torno de 40% dos casos de tuberculose é tuberculose extrapulmonar e 60% é de tuberculose pulmonar. Tá? A tuberculose pulmonar continua sendo a principal forma clínica da doença, mesmo nos imunossuprimidos, mas você tem uma diminuição das formas pulmonares e um aumento significativo das formas extrapulmonares e também disseminadas, né, nesses pacientes imunossuprimidos. A gente vê muito isso nos pacientes com AIDS. Né? Aí, nesse raio-x que vocês veem, é um raio-x de um paciente com uma tuberculose pulmonar clássica. Né? Paciente HIV negativo, lá do Hospital São José, chegou na emergência com quadro de tosse, com mais de um mês de evolução, associada a febre vespertina, perda de peso importante, né? E aí você, emagrecimento, eu já falei, perda de peso, e aí você faz o raio-x e aparece essa imagem, né? Obrigatório, você tem que testar para HIV, esse paciente testou negativo. Então, vocês têm aí a principal forma de tuberculose, né? Que a gente encontra nas emergências, né? Nos ambulatórios, nas unidades básicas de saúde, que é a tuberculose pulmonar com comprometimento apical, né? Em paciente, enfim, que eventualmente possa ter algum fator de risco associado, né? Tuberculose pulmonar, principal forma clínica de tuberculose. Depois da tuberculose pulmonar, as principais formas clínicas são a tuberculose pleural, como vocês veem aí nesse paciente, né? Você tem um derrame pleural. Lembrando que a pleura é um espaço extrapulmonar, portanto, a tuberculose pleural é uma tuberculose extrapulmonar. Né? E depois a tuberculose pulmonar é a forma clínica mais frequente. Tá? Então, você costuma ter um líquido, né? Você costuma ter um extravasamento, uma efusão, um exudato, né? No espaço pleural, que pode fazer grandes derrames pleurais, como vocês estão vendo aí, levando à dispneia, né? Levando à dor torácica por conta da inflamação na pleura, e aí é uma dor pleurítica, né? Que piora com a inspiração. O paciente tem também febre, tem perda de peso, tem tosse, né? Tem dispneia fósseis e tem dor pleurítica, né? Dor que piora com a inspiração. Você ausculta o pulmão desse paciente e vê que o murmúrio vesicular na base esquerda está diminuído, você percute e percebe que tem massa 6 na base esquerda, né? Então, isso caracteriza, né? E aí você faz um raio-x e vê essa imagem de velamento com essa linha elíptica, né? E aí isso, enfim, é uma forma de caracterizar um derrame pleural. Para saber se é um exudato ou um transudato, o que a gente faz? A gente funciona esse líquido pleural e manda para análise, né? Dosagem de LDH, dosagem de proteína, né? Dosagem, a quantificação das células totais, diferenciais. Em geral, é um exudato que predomina linfócitos, né? Você também pode dosar a DADA, que é a adenosina deaminase, é uma proteína que se encontra em níveis elevados nos derrames pleurais tuberculosos. Né? E você também pode fazer uma biópsia da pleura, né? E pode enviar tanto o líquido pleural, deve enviar tanto o líquido pleural funcionado como fragmentos da biópsia da pleura para a microbiologia, onde você vai fazer a cultura desses materiais biológicos, visando a identificação, o crescimento e isolamento de micobactérias tuberculosas, o que faz também o diagnóstico definitivo, né? E o próprio fragmento da pleura você pode também mandar para o histopatológico, que pode ser visto, então, no tecido da pleura, os granulomas, com necrose caseosa, que também é bastante sugestivo de tuberculose. Né? Então, é assim que a gente aborda o paciente com tuberculose pleural. Depois da tuberculose pleural, em alguns estudos até chega a ser tão frequente quanto, né? Nós temos a tuberculose ganglionar, como uma forma de tuberculose extrapulmonar. Né? Essa paciente também, eu acompanhei lá no Hospital São José, é uma paciente HIV positiva, né, que apareceu com esse aumento, né, de volume em pescoço, bilateralmente, só que à esquerda ela tinha saída de secreção, ela tinha uma flutuação importante nessa região, tinha um orifício de drenagem que drenava secreção purulenta, como vocês podem ver aí na figura de baixo, né?
Então, essa senhora tinha o que a gente chama de escrófula, né? Escrófula. Essa linfadenopatia que liquefaz, né? E que fistuliza, né? É muito frequente na tuberculose, a escrófula, mas não é exclusiva da tuberculose. Outras doenças, principalmente doenças fúngicas, como a paracoccidioidomicose, também pode evoluir com linfadenopatia com essas características, né? Mas é uma linfadenopatia, portanto, que se difere, por exemplo, da linfadenopatia causada por linfomas, né? Ou causada por infecções virais, como a mononucleose, né? São linfadenopatias, muitas vezes têm regressão espontânea e praticamente nunca liquefazem, nem também produzem supuração, né? Isso, então, faz com que, quando a gente se depara com uma escrófula, a gente deve pensar fortemente em tuberculose, né? Como é que a gente faz o diagnóstico disso, né? Vai nessa região aí, funciona, né? Colhe secreção e pus, manda para a cultura, se puder biopsiar também, biopsia, e encaminha o fragmento do linfonodo tanto para a cultura, como também para o histopatológico, né? Então, essa combinação de procedimentos podem, em geral, costumam dar o diagnóstico, né, da causa dessa linfadenopatia. O PPD, que é um teste imunológico, né, ele também costuma ser reator forte nos casos de tuberculose ganglionar e também nos casos de tuberculose pleural. Então, também é um método que a gente costuma pedir na investigação desses casos de linfadenopatia. Tá? Bom, aí vem uma lista grande de casos de tuberculose extrapulmonar, né? Cuja ocorrência é bem menor do que a tuberculose ganglionar, do que a tuberculose pleural, né? E, obviamente, também bem menos comum do que a tuberculose pulmonar, que é a principal forma de tuberculose. Nessa foto aí é o paciente que eu acompanhei lá no ambulatório de tuberculose, da Hospital São José. Se vocês percebem aí nessa foto da direita, né? Bom, o que é que ele relatava? Ele relatava que há mais de um ano vinha com um quadro de dor na região da coluna, né? E que foi evoluindo com deformidade, né? E a dor também foi piorando, mas nos últimos meses ele percebeu aí, nessa foto da direita, na região lombar, vocês percebem aí uma prega, né? E o que é que ele dizia? Que saía secreção por esta região aí do flanco esquerdo, né? E aí depois a gente investigou, né? Fizemos tomografia, fizemos raio-x, fizemos punção, né? E aí a gente descobriu que isso se tratava de uma tuberculose vertebral, né? É o conhecido mal de Pote. E que toda a região vertebral aí, da região tóraco-lombar, estava acometida e essa tumefação também era formada por pus e acabou drenando pelo flanco esquerdo, né? Então, ele tinha realmente uma infecção bem extensa nessa região aí, de coluna vertebral e musculatura de partes moles, né? E esse paciente sofreu bastante, né? Aí era o raio-x de tórax, raio-x de coluna dele, onde vocês percebem aí duas vértebras comprometidas. Isso é melhor visto aí nessa fotografia da esquerda, né? Então, vejam que a tuberculose causa destruição da vértebra, né? O que a gente chama de espondilite, né? E também destrói o disco intervertebral, causando também uma discite. Então, o que vocês veem aí é uma espondilodiscite, né? Aí, no caso, ainda é uma vértebra lombar, né? Aí deve ser em termos de L2, L3, né? Você tem uma espondilodiscite de L2, L3, né? Então, esse padrão, né, de espondilodiscite envolvendo pelo menos duas vértebras é muito característico de tuberculose, principalmente quando essa espondilodiscite é nessa região tóraco-lombar, que é a região que a tuberculose mais gosta de acometer. Ninguém sabe exatamente as razões, mas a tuberculose pode acometer qualquer vértebra, de qualquer nível da coluna vertebral, cervical, enfim. Mas a região que ela mais gosta de acometer é na transição tóraco-lombar, né, como é o caso aí do paciente que a gente viu. Tá? Como é que faz o diagnóstico disso aí? Tem que abrir, tem que fazer uma cirurgia para abordar esse local aí e coletar material, né?
tanto secreção purulenta como fragmento de osso, né? Mandar para a cultura e para o histopatológico, né? Para poder você confirmar que se trata de tuberculose mesmo, né? Uma outra forma relativamente comum de tuberculose é a tuberculose ocular, né? Então, em geral, o paciente se apresenta relatando perda da acuidade visual, né? Borramento, né? E isso vai se arrastando por semanas. Em geral, acomete só um olho, né? E o exame oftalmológico ele é fundamental para descrever a alteração, né? E, em geral, a região do olho acometida é a retina, né? E o que o paciente desenvolve é uma corioretinite, um processo inflamatório, né? Extenso na retina, né? Acaba levando a uma turvação do humor aquoso e do humor vítreo, né? E se a doença não for tratada, né? Isso evolui para a perda total da visão, né? Muitas vezes sem chance de recuperação, né? A tuberculose ocular, ela é uma doença de difícil diagnóstico, porque para eu colher material do olho, eu preciso fazer uma punção ocular, né? Hoje, os serviços especializados fazem isso, né? De uma forma menos invasiva possível, né? Mas eu não conheço, pelo menos aqui no Ceará, nenhum serviço que de rotina faz punção ocular para estudo do líquor. O ideal é que esse líquido, né, seja encaminhado para as culturas, mas hoje os métodos moleculares, né, o PCR vem crescendo muito como método diagnóstico importante e um serviço de referência à tuberculose ocular, o diagnóstico em geral é feito por PCR, né, a partir de punção do líquor aquoso, do humor aquoso ou do humor vítreo, né, principalmente do humor aquoso, né. Você também pode lançar mão, né, de uma retinografia, né, e aí você vai também encontrar alterações sugestivas de corioretinite por tuberculose. Tá? Bom, e aqui eu vou ilustrar alguns casos raros de tuberculose extrapulmonar para ilustrar e deixar bem claro para vocês. A tuberculose é uma das doenças mais emblemáticas da medicina, né? Ela continua surpreendendo a gente, né? Quando a gente acha que já viu tuberculose de todo jeito, você se depara com situações inéditas, né? É uma doença que não poupa nenhuma especialidade médica. Eu costumo, na minha aula da graduação, os meus alunos brincar e desafiar, né? Uma especialidade médica que não vai se deparar com tuberculose. Não existe, praticamente, né? Não existe mesmo. Toda especialidade médica, a especialidade que você escolher, você não vai escapar de lidar com tuberculose. É uma doença extremamente versátil, né? Pode dar manifestações clínicas as mais diversas, né? É uma das doenças mais emblemáticas da medicina, né? E aí vocês estão vendo, né, uma paciente que eu acompanhei, né, lá no Hospital São José, era uma mulher que vinha já há meses, anos, com essa ferida crônica no pé esquerdo, já tinha feito vários tratamentos com antibióticos, né, sem sucesso, e aí encaminharam para a gente avaliar, né. A gente fez uma biópsia dessa lesão e mostrou no histopatológico uma grande quantidade de bacilos ao qual resistentes, né. E aí a gente fez um diagnóstico preventivo de tuberculose e resolvemos fazer um tratamento empírico, né. E essa mulher, então, evoluiu com regressão da lesão e cura da doença, ficou, obviamente, com algumas cicatrizes, né? Mas era uma tuberculose cutânea, uma tuberculose... como que o bacilo chegou aí? Chegou pela circulação sanguínea. Ele sempre entra pelo pulmão, né? A porta de entrada do micobactéria tuberculose é respiratória, é o pulmão. A transmissão é por aerosol, né? Em 90% dos pacientes, como nós já conversamos, ele entra pelo pulmão e fica no pulmão e causa doença no pulmão. Mas em 10%, 20% dos pacientes, ele entra pelo pulmão e resolve causar doença fora do pulmão. E aí ele escolhe qualquer parte do corpo para causar doença. No caso dessa senhora aí, o bacilo resolveu causar doença aí na região do pé esquerdo dela, né? Para mostrar para vocês que realmente é uma doença muito desafiadora e surpreendente, né? Outro caso para vocês, né? Também bem surpreendente. Essa também é uma mulher, né? Que vinha se arrastando por aí em vários serviços com essa ferida crônica
na transição aí da perna para o pé direito, né? E uma lesão, né, com bordos elevados. Obviamente, né, pessoal, vocês aí que já viram casos de leishmaniose, né? Essa é uma lesão típica de leishmaniose, né? Em extremidades, em áreas descobertas, lesão cerada, bordos elevados, isso é leishmaniose, né? Se você for pedir para listar os principais 10 diagnósticos, vocês vão listar leishmaniose, 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 né? Leishmaniose tegmental americana, né? E ela, inclusive, foi tratada para leishmaniose, né? Fez tratamento com glucantine, uma vez, não teve resposta, a doença, a ferida cresceu, tentou-se um segundo tratamento com glucantine, não teve sucesso, e aí mandaram lá para o Hospital São José para a gente avaliar. E aí a gente, obviamente, faz biópsia de tudo lá, né? Fizemos biópsia, mandamos estudo patológico. A expectativa era de que fosse mesmo uma leishmaniose refratária ao glucantine. A gente já estava aí se preparando para tratar ela com anfotericina B, quando, para nossa surpresa, a biópsia mostrou a presença de grande quantidade de bacilos álcool-ácido resistentes, né? Com a presença de granulomas no tecido. E aí a gente resolveu tratar empiricamente para tuberculose, e o que aconteceu foi isso, né? Então, a tuberculose cutânea, mimetizando leishmaniose tegmental, né? E que foi devidamente tratado e a paciente curou, né? Bom, aí vem a tuberculose mamária, né? Então, também são casos que a gente vê com frequência. Em geral, é uma doença unilateral, mas pode acometer as duas mamas e causa aí uma inflamação crônica nas mamas, com drenagem de secreção purulenta, né? A gente acompanhou vários casos de tuberculose mamária e ainda acompanha vários casos de tuberculose mamária. Eu poderia passar aqui o resto da aula estudando para vocês tuberculose de todo jeito, tuberculose renal, tuberculose de anexos, meningite tuberculosa, enfim. Mas a mensagem que eu quero dar para vocês é essa, né? As formas clínicas da tuberculose são as mais diversas possíveis, tá? E, portanto, nunca descartem a tuberculose nesses casos assim de evolução mais arrastada, né? Nunca deixem de investigar, né? De preferência enviando material para cultura, colhendo biópsia para o histopatológico, né? Hoje nós temos aí as técnicas de biologia molecular, o PCR, facilitam também o diagnóstico. Enfim, né? Não duvidem da tuberculose e do que ela é capaz de causar, né? Eu espero que isso fique como mensagem da aula, né? Vamos avançando aqui para o diagnóstico. Então, nós temos métodos antigos, né? E convencionais, e temos métodos mais novos, né? Que estão chegando, e nos auxiliando ao diagnóstico. Eu já falei da abreografia, um método radiológico descoberto e desenvolvido pelo brasileiro Manuel Dias de Abreu, né? E eu já falei também do Robert Koch, né? Que descobriu o bacilo da tuberculose, né? E desenvolveu também técnicas de coloração, né? E são utilizadas até hoje para o diagnóstico da tuberculose. Então, nós temos os métodos convencionais, e aí a velha anamnese, exame físico, né? Isso aí é insubstituível, continua como paradigma da medicina. Então, olham bem a história do paciente, escutem ele, né? Investiguem, façam perguntas chaves, né? Examinem o paciente de forma detalhada, isso é fundamental para o diagnóstico da tuberculose. A radiografia também, né, quando você tiver um caso suspeito, é importante você utilizar os métodos radiológicos e outros métodos de imagem, né? A microbiologia, né, fazendo a pesquisa do bacilo direto na secreção de nos tecidos e também solicitando a cultura. O histopatológico, onde a gente também pode encontrar o granuloma com necrose caseosa, que é muito sugestivo de tuberculose, mas não é patognomônico. E os testes imunológicos, pesquisa de anticorpos, imunidade celular, o PPD e outras técnicas de diagnóstico imunológico mais recentes, né? Então, o raio-x de tórax, né? É um método antigo, mas ainda atual, de se investigar casos suspeitos de tuberculose pulmonar, né? O primeiro raio-x de cima é aquele que eu mostrei no começo da aula, mostra um caso típico, um raio-x típico de tuberculose pulmonar, mas vejam nessas outras duas radiografias, que também são de pacientes com tuberculose, o padrão radiológico da tuberculose pode ser
o mais diverso possível, né? Mas desconfie sempre, né, de tuberculose quando você tem um quadro respiratório, uma pneumonia mais arrastada, não melhorou com antibióticos convencionais, né? Pense em tuberculose. Né? Aqui é a pesquisa direta de bacilos, né? Então, existem aí vários corantes, mas o mais clássico, né, é o Zil-Nielsen. Ele cora a bactéria da tuberculose em vermelho, isso tanto no escarro como no tecido. Né? É um método rápido e barato, mas tem uma baixa especificidade. Você não consegue, por exemplo, dizer que esse bacilo vermelhinho que está sendo aí apontado na seta é realmente uma micobactéria tuberculose. Pode ser uma micobactéria outra, né? Que também se cora pelo Zil-Nielsen, né? Então, a pesquisa direta, a pesquisa de Barr, né, diz apenas se tem ou não um bacilo alcoácido resistente. Né? Quando eu detecto, eu não posso dizer mais nada, né, porque a identificação da espécie não é possível de ser feita com a pesquisa direta. Okay? Por isso que é um método de baixa especificidade. Né? E também de baixa sensibilidade, porque eu preciso de uma carga bacilar relativamente alta, de 50 mil a 10 mil bacilos por milímetro cúbico de escarro, por exemplo, para que eu tenha uma pesquisa de Barr positiva. Então, é um método antigo, é um método clássico de diagnóstico da tuberculose, é um método bom, um método barato, em que os médicos, de maneira geral, têm uma boa experiência e uma facilidade de acesso a esse método, mas é um método limitado por conta da sua baixa sensibilidade e também da sua baixa especificidade. A cultura, diferentemente da pesquisa direta, né, é o método que tem a melhor especificidade. É o método padrão ouro, né, para o diagnóstico de tuberculose. Né? Então, quando você manda um escarro para a cultura, quando você manda uma biópsia de pleura para a cultura, quando você manda uma biópsia de linfonodo para a cultura, esse material chega no laboratório, passa por um processamento prévio e é inoculado nesse meio de cultura verdinho aí que vocês estão vendo. Né? E aí, depois de pelo menos 4 a 6 semanas, né, podem aparecer colônias amarelinhas, como vocês estão vendo aí, que são então típicas de Mycobacterium tuberculosis. Então, a cultura em meio de cultura padrão, e aí o principal meio de cultura é o Lovisagense, né, que é esse meio sólido que vocês estão vendo aí à direita, né, é o método diagnóstico padrão ouro para o diagnóstico definitivo de tuberculose. Né? É um método também antigo, a cultura de tuberculose é uma técnica antiga, tem mais de 60, 80 anos, né? Também muito utilizado, né, na prática clínica, e que ainda mantém aí a sua enorme utilidade. Qual é a sua desvantagem? Né? É a demora para o resultado sair. Né? Como vocês veem aí, 30 a 45 dias. Né? Então, como é que eu vou esperar quase 2 meses para ter um diagnóstico e só então começar o tratamento do paciente? Né? Então, esse tempo muito demorado para o isolamento do Mycobacterium tuberculosis em cultura, né, é a principal limitação desse método. Né? Então, assim, muitas vezes você tem a pesquisa de Barr direta, mostrando ali que tem uma micobactéria, você tem a clínica, você tem um raio-x, e essas 3 informações, em geral, são o que você tem para decidir um tratamento inicial. Né? E 4 a 6 semanas depois que você inicia o tratamento, você então tem o resultado da cultura, né? Que vai lhe confirmar ou não que é tuberculose. Obviamente que a resposta ao tratamento também já vai ser para você um indicador, né, se aquilo é tuberculose ou não. Um paciente com tuberculose que inicia o tratamento, em geral, após 2, 3 semanas, já tem remissão da febre, já melhora da tosse, já começa a ter apetite, ganha peso, né? Ao final do primeiro mês, ele já está bem melhor da doença, né? É mais ou menos quando chega o resultado dessa cultura, né? Então, em geral, a gente faz essa abordagem, né? Pensa na doença, por conta da história, do exame físico, do raio-x, pede escarro, para poder ver pelo menos ali um bacilo, começa o tratamento, antes de começar o tratamento, manda a amostra, escarro ou linfonodo,
para a cultura, né? E aí vai acompanhando o paciente. Quando dá aí no finalzinho do segundo mês de tratamento, você avalia a evolução do paciente, a resposta ao tratamento e tenta checar o resultado da cultura, ver se ela já saiu, se confirmou a tuberculose ou não. Qual a importância também de eu isolar o Mycobacterium tuberculosis em meio de cultura? A partir dessa colônia, eu consigo também fazer os testes de sensibilidade e identificar se aquele bacilo da tuberculose é resistente ou sensível à rifampicina, por exemplo, isoniazida, né? Então, para eu fazer testes de sensibilidade às drogas, à tuberculose, eu preciso isolar o Mycobacterium tuberculosis em meio de cultura, tá? Então, essas são as características aí da cultura, né? Aqui é o histopatológico, né? Então, vocês lembram lá na patologia do granuloma, né? Do granuloma epitelioide, do granuloma que faz necrose central, né? E é muito sugestivo de tuberculose, mas não é patógeno homônico de tuberculose. Eu posso encontrar esse granuloma igualzinho aí em pacientes, por exemplo, com paracoxidomicose, em pacientes com sarcoidose, né, que são doenças granulomatosas e outras, né, pode dar granuloma no tecido, né? Antes de eu encontrar um granuloma em uma biópsia, isso não me assegura que aquele seja um granuloma tuberculoso, certo? Mas é uma informação adicional. Quando você junta as informações clínicas, né, e outros exames laboratoriais, raio-x, escarro, cultura, você então tem ali uma informação que pode ser preciosa, né? O PPD também é um método antigo, né? Já tem 100 anos que foi desenvolvido, né? E é uma prova imunológica que avalia se o paciente possui imunidade a antígenos de Mycobacterium tuberculosis. É um teste que também a gente utiliza muito hoje ainda, né? Nessa lógica de somar resultados de vários exames para chegar a uma conclusão, né? Então, o PPD ele costuma ser reator forte nos pacientes com tuberculose extrapulmonar. A gente pede muito PPD em pacientes com suspeita de tuberculose ganglionar, tuberculose pleural, né? Tuberculose ocular. E com ele dá reator forte, aquilo é uma informação a mais para a gente pensar em tuberculose e tratar o paciente, né? A gente também utiliza o PPD para saber se o paciente já teve infecção pregressa pelo Mycobacterium tuberculose. Essa informação é importante, principalmente nos pacientes que passarão ou estão passando por alguma imunodeficiência. Então, todo paciente, por exemplo, que faz diagnóstico de infecção por HIV, ele deve fazer o PPD, para saber se ele já tem a infecção latente, né? Se o PPD for reator, maior ou igual a 5 milímetros, o paciente tem que ser submetido a uma profilaxia, porque a chance de ele desenvolver tuberculose, sendo HIV positivo, é muito grande. Essa mesma lógica também a gente utiliza nos pacientes que vão, por exemplo, serem submetidos a transplantes de rim, de fígado, né? Antes do transplante, é importante você testar ele com o PPD, para saber se ele tem infecção latente, e se tiver, é importante que ele seja tratado antes de fazer o transplante, porque ele pode complicar com uma tuberculose, né, após o transplante, se ele não tiver feito a prevenção, tá? Então, o PPD hoje ele é muito utilizado, tem muitas limitações, principalmente baixa sensibilidade, mas também baixa especificidade, né? Bom, somando-se a esses métodos antigos, que continuam sendo utilizados, né, vieram métodos novos, né? Principalmente a cultura automatizada e também, principalmente, o PCR, né? Então, vejam aí essas plataformas, né, esses aparelhos, que hoje estão presentes em muitos laboratórios de microbiologia. O que é isso? São equipamentos que fazem a cultura para tuberculose em meio líquido, né? E isso faz com que, ao invés de esperar aqueles 45 dias para ter uma cultura positiva, eu consigo obter em meio líquido uma cultura positiva em 7, 14, 20 dias, né? Encurtando o tempo de espera. Além disso, eu posso também já fazer antibiograma em paralelo, né? Então, ao final de 15 dias, eu tenho a confirmação do isolamento, né, do Mycobacterium tuberculosis e ainda o antibiograma, né, permitindo que eu faça aquele ajuste, né? Ao invés de aos 45 dias, eu consiga fazer algum ajuste de tratamento por volta do 15º dia de tratamento, né? Então, esses métodos automatizados de cultura em meio líquido é um avanço dos últimos 20 anos, mais ou menos. Nós temos também os hidras, que são
testes imunológicos e que hoje já substituíram o PPD nos países desenvolvidos. Aqui no Brasil a gente ainda não usa o IGRA, mas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, o que se utiliza é o IGRA, não se utiliza mais o PPD. Né? Aí existem vários laboratórios, vários kits, né? E o que ele detecta é linfócitos de memória, produtores de interferon, né? E que dá a mesma informação que o PPD nos dá, se o indivíduo já foi infectado ou não pelo Mycobacterium tuberculosis. Os IGRAs eles são mais sensíveis, mais específicos, né? Mas são bem mais caros, né? O que limita o uso como método em serviços públicos. Né? O grande diferencial, realmente, nos últimos 10 anos, foi o advento do PCR para tuberculose. E um PCR já desenvolvido dentro de uma plataforma simplificada que não requer grandes estruturas para você fazer o diagnóstico de tuberculose por PCR. Né? Então, os kits de testes rápidos para a tuberculose, eles ganharam ampla aceitação e uso muito amplo, né, globalmente, nos últimos 10 anos. Aqui no Ceará nós temos essas plataformas de diagnóstico de tuberculose por PCR em muitos hospitais públicos e privados. Lá no Hospital São José a gente tem 2 equipamentos desses, né, e permite você fazer diagnóstico por PCR utilizando uma amostra, pode ser um descarro, né, pode ser líquor, e em 30 minutos você tem o resultado ali, se há a presença ou não de Mycobacterium tuberculosis, e também, em 30 minutos, se aquele Mycobacterium é resistente ou sensível à rifampicina, por exemplo. Né? Ele consegue identificar, inclusive, a mutação de resistência à rifampicina. Então, hoje, o teste rápido para tuberculose, ele é um método diagnóstico praticamente obrigatório e muito utilizado. Não substituiu os outros, né? Mas se somou aos outros. E tem sido de grande ajuda, e lá no Hospital São José a gente usa praticamente em todo paciente que a gente atende com suspeita de tuberculose. Né? Bom, pessoal, vamos caminhando para o final da aula. Eu vou falar rapidamente sobre o tratamento. Né? Então, o tratamento da tuberculose, como nós falamos, né, no começo, ele surgiu, né, como tratamento medicamentoso a partir dos anos 50. A streptomicina foi a primeira droga, né, e aí você tem mais ou menos um esquema, né, mostrando o local. Depois da streptomicina vieram muitas drogas. Hoje a gente tem mais de 20 medicamentos com ação antituberculose e agem em diferentes sítios, né, mas um esquema com 4 drogas, né, rifampicina, budesonide, isoniazida e etambutol é o esquema básico, né, recomendado pela OMS, adotado no Brasil. É o esquema mais eficaz para tratamento de tuberculose sensível às drogas. Né, reúne 4 drogas muito potentes que atuam em diferentes sítios, né, e também em diferentes ambientes, né, o que faz com que seja um tratamento muito eficaz, capaz de curar mais de 95% dos pacientes. Né? Aí, à direita, os comprimidos que nós utilizamos hoje no Brasil para tratamento da tuberculose, né? A gente chama de 4 em 1. Cada comprimido desse tem as 4 drogas, né? E o paciente, então, faz o tratamento dos primeiros 2 meses com essas 4 drogas aí, né? Depois do segundo mês, a partir do terceiro mês, ao invés de rifampicina, isoniazida, budesonide, etambutol, você segue o tratamento só com rifampicina e isoniazida. Né? Então, aí, esse é o gráfico do tratamento básico para a tuberculose no Brasil e na grande maioria do mundo. Né? São aí 6 meses de tratamento, os primeiros 2 meses com as 4 drogas, né, mais importantes, rifampicina, isoniazida, etambutol e pyrazinamida. Depois de 2 meses dessa fase intensiva, você faz mais 4 meses de manutenção apenas com rifampicina e isoniazida. Tá? Aqui é o tratamento para meningite por tuberculose, é um tratamento diferente do tratamento básico, porque é um tratamento que requer 12 meses de tratamento, ao invés de 6 meses, 12 meses. Né? E
Em criança, o tratamento ele é diferente apenas no sentido de que a gente não usa o etambutol, né? Porque o etambutol causa alterações oculares, pode causar até cegueira, pode dar neurite óptica, né? Neurite no nervo óptico e, portanto, é contraindicado em crianças com menos de 10 anos. Então, o tratamento para tuberculose em crianças com menos de 10 anos são aqueles mesmos 6 meses, mas não tem o etambutol, né? Rapidamente, uma rápida pincelada sobre tuberculose multiresistente. Eu mostrei para vocês no começo da aula que a multiresistência é um problema global hoje, em alguns países, como por exemplo a Rússia, 20 a 30% dos casos de tuberculose é causado por cepas resistentes, multiresistentes, né? Isso no leste europeu, de maneira geral, hoje é um grande problema, né? O Brasil ainda não tem assim, grandes incidências de tuberculose multiresistente, mas nós já temos tuberculose multiresistente no Brasil e é um problema crescente, né? E que a gente tem receio de que se torne ainda maior nos próximos anos, uma vez que a gente não está conseguindo curar os nossos pacientes, né? Boa parte daqueles pacientes que não alcançam a cura, seja por tratamento irregular, por falha de acompanhamento da equipe de saúde, né? Esses pacientes acabam abandonando o tratamento, né? E isso faz com que ele continue com a tuberculose e a chance de ele passar a ter uma tuberculose multiresistente é muito grande, né? Lembrando que nós temos vários tipos, vários padrões de resistência na tuberculose. Nós temos a monoresistência, né? E aí o nome já diz, né, que a resistência a apenas uma droga. E nós temos a poliresistência. E o nome também já é, por si só, esclarecedor. É a resistência a mais de uma droga, 2, 3, 4, 5 drogas. Existe um tipo de poliresistência que é a mais importante, né? Que é a resistência, pelo menos, infanticina e isoniazida, que são as duas drogas fundamentais para o tratamento da tuberculose, né? Quando você tem um paciente com resistência, pelo menos à infanticina e isoniazida, você tem uma poliresistência do tipo NDR-TB, né? É a forma mais comum de poliresistência e também mais importante, né? E, enfim, a gente lida com casos de tuberculose multiresistente no nosso dia a dia, né? Existe uma forma de poliresistência não tão frequente quanto a NDR, é a poliresistência do tipo XDR, né? E é a resistência mais ampliada ainda. O paciente tem resistência à rifampicina, à isoniazida, mas também a uma quinolona e a uma droga injetável de segunda linha, né? E tem ainda padrões de poliresistência mais amplos ainda, porém são menos comuns. A tuberculose multiresistente, ela é muito difícil de tratar, né? Além de ser muito cara, né? Então, por exemplo, enquanto o tratamento da tuberculose comum, né, causada por cepa sensível às 4 drogas, né, os 6 meses de tratamento saem ao todo por aproximadamente $80, né? O tratamento de um caso de tuberculose multiresistente, que requer aí medicamentos especiais de alto custo, né, não sai por menos de $5.000, né? Em alguns países, e aqui no Brasil também, o custo estimado é dessa ordem, né? Além de ser um tratamento que, em geral, demora 18 meses e cuja taxa de sucesso é em torno de 40% a 50%, né? Então, a tuberculose multiresistente é um problema de saúde pública crescente, o seu tratamento é muito difícil e é uma forma de tuberculose que costuma causar muitas mortes e que, portanto, merece toda a nossa atenção, né? Eu não vou me aprofundar sobre o tratamento da tuberculose multiresistente, porque eu acho que não é o objetivo dessa aula, mas eu deixo aí a sugestão de que vocês leiam o último guideline da OMS, que detalha o tratamento da tuberculose resistente, né? E eu sugiro que vocês leiam. Então, pessoal, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês sobre tuberculose. Já temos aí mais de uma hora dando aula, né? É uma aula difícil de dar assim, em menos de uma hora, porque são muitos aspectos a serem pontuados, né? Eu queria finalizar aí, destacando nesse slide, duas grandes personalidades, né, brasileiras. Uma é Castro Alves, um poeta baiano, que morreu de tuberculose aos 30 anos, e ele é o autor dessa frase que eu gosto muito, né? Bendito é aquele que semeia livros e faz o povo pensar, ainda mais nos tempos de hoje, né?
E à direita nós temos aí Noel Rosa, um grande poeta, né, brasileiro, carioca, né, que também morreu de tuberculose aos 28 anos, deixou um grande legado cultural para o nosso país e que se irritava com o médico que tratava ele, né, porque o médico mandava ele parar de fumar. E ele, muito curioso, fazia poesia da sua doença, né. Então ele fez esses versos aí, muito bravo com o médico dele que orientava ele parar de fumar. Bom, pessoal, essa é a mensagem. Não sei se existe espaço para perguntas. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, né? E vou me colocar à disposição de vocês. Doutor Roberto, muito boa aula. E nós temos uma pergunta aqui para o senhor. É a seguinte: no Ceará, qual o impacto da tuberculose causada pelo Mycobacterium bovis em pacientes atendidos na rede de saúde? Interessante essa pergunta, né? Eu falei para vocês que a principal porta de entrada da tuberculose, do Mycobacterium tuberculose, é o pulmão, né? E isso é verdade, né? Mas aí eu aproveito a pergunta para, obviamente, esclarecer, né? Não é só o Mycobacterium tuberculose que causa tuberculose, né? O Mycobacterium bovis também causa tuberculose, né? E vocês lembram, eu falei no começo da aula, que o Mycobacterium bovis ele é muito adaptado ao rebanho bovino, né? O Mycobacterium bovis ele foi muito importante, causador de tuberculose, antes da industrialização do leite, né? Então, vocês lembram aí na história também do Louis Pasteur, que desenvolveu a pasteurização, né? Então, o leite que hoje nós consumimos é um leite pasteurizado, né? Quando você pega lá na caixa, né, tem lá, leite pasteurizado. O que é isso? Ora, é um leite que foi submetido a um processo de pasteurização, né? Para quem não sabe, a pasteurização ele é um processo em que você faz vários ciclos de aquecimento e resfriamento do leite, né, a temperaturas não muito extremas, né, para que você consiga eliminar os micro-organismos, bactérias, inclusive bactérias, tuberculose e bovis, né, sem que haja desnaturação da proteína e outros elementos nutricionais do leite. Isso é a pasteurização, né. A pasteurização ela foi incorporada na industrialização do leite, principalmente a partir dos anos 50, 60, né. Então, hoje, todo o leite humano, todo o leite bovino que nós consumimos, né, ele, de uma maneira geral, é pasteurizado, é livre de Mycobacterium bovis, e, portanto, a tuberculose pelo bovis, e tinha como porta de entrada o tubo digestivo, pelo consumo de leite não pasteurizado, né, passou a ser uma situação muito rara hoje. Porém, ainda presente, né, quase todo ano, a gente se depara com pacientes com tuberculose intestinal e que você vai explorar a epidemiologia. Alguns deles têm aí uma epidemiologia de pessoas da zona rural e que ainda consomem leite in natura, né, sem passar pelos procedimentos de pasteurização, né. Então, o leite de vaca, né, principalmente aquela vaca que é criada de forma, eu diria, pelo pequeno produtor, né, essa vaca precisa ser vistoriada, né, pela vigilância sanitária de animais, né, porque se ela estiver doente com tuberculose, né, ela transmite o bovis pelo leite. E se você consumir aquele leite, né, você pode contrair tuberculose e tendo a porta de entrada o tubo digestivo, né. Então, assim, não é muito comum hoje, porque o consumo de leite hoje, praticamente 99% é leite pasteurizado, mas nós ainda diagnosticamos tuberculose por bovis, muito raramente, mas ainda diagnosticamos. Ok, doutor Roberto, essa era a dúvida que chegou para a gente. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome da Liga, pela disponibilidade. E é isso, foi muito boa aula. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom e continue no curso. Bom curso para todos. Bom fim de semana.